E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai falar sobre a posição relativa entre um ponto e a circunferência. Então, olha só, vamos aqui para o papel. É bem fácil. Você tem uma circunferência, você tem o centro dessa circunferência, tá? E você pode ter três situações de ponto aqui. Você pode ter um ponto externo dessa circunferência, então vou chamar isso aqui de ponto 1. Então, a distância do ponto 1 até a circunferência, tá? Ela é maior do que o raio da circunferência, já que o raio da circunferência ele vem até aqui, tá? Então, a distância vai até lá, ó. Então ele é maior, né? Então tranquilo aí. Então esse aqui é o ponto externo. Um ponto pertencente à circunferência, então vamos botar aqui para não ficar embolado ali. Então esse ponto 2, a gente diz que a distância do centro até o ponto 2, ou do ponto 2 até o centro, é igual ao raio, né? Então aqui, ó, nós temos o valor do nosso raio aqui. Então esse ponto ele pertence à circunferência. E nós temos um ponto interno agora, tá? Vou botar aqui um ponto 3 aqui, ó. O que acontece com o ponto 3? A distância do ponto 3 até o centro da circunferência é menor do que o raio. Concorda comigo? Que aqui, ó, vai ser menor do que o raio. Então nós temos aí um ponto interno. Então, bem tranquilo aí. É isso que você vai ter que analisar. Se o ponto ele é externo, se ele pertence à circunferência ou se ele está interno. Então, vamos ver um exemplo aí disso. Então, nesse exemplo aí, ele pergunta assim: calcular a distância entre o ponto P, 10 e 5, e a circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Então, olha só, ele te facilitou aí porque ele já deu a equação reduzida. Então, você tem x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25, certo? Então, nós já temos que o centro ela tem coordenada 3 e 4. Ele quer saber a distância, né? Qual é a posição relativa entre o ponto P, que é 10, e 5. Então, qual é a distância? A gente vai ter que usar aquela formulazinha. Distância do ponto P até a circunferência é igual a raiz. Aí é só subtrair o primeiro do primeiro, né? Então, é 3 menos 10 ou 10 menos 3, né? Vai dar 7 ao quadrado. Né? Ou menos 7 ao quadrado também vai dar a mesma coisa. E 4 menos 5 ou 5 menos 4, que dá 1 ao quadrado. Então nós temos aí, ó, raiz quadrada de 50, que é 49 mais 1, né? Simplificando aí, tu tem 5 raiz de 2. Então se ele perguntasse para você se esse ponto ele é interno, pertence à circunferência ou está externo, como é que você iria saber? É só pegar o raio aqui, ó, que é o raio ao quadrado, que é igual a 25. Nós temos que o raio é igual a 5. Se o raio é igual a 5, e aqui a distância deu 5 a raiz de 2, ela é maior que 5. Então quer dizer o quê? Que esse ponto é externo, né? Você tem aqui o raio, que é 5, e o 5 a raiz de 2 vai estar fora aqui, ó. Então esse ponto P, ele é um ponto externo.
E a distância entre o ponto P e o centro é 5 raiz de 2, tá? Bem tranquilo aí. Bem, continuando aí, ele diz aí, ó, calcular a distância entre o ponto P e a circunferência x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Então vamos lá de novo, ó. De novo, ele te deu aí uma equação reduzida. Então tu tem o x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Então eu já tenho que as coordenadas do centro é 2 e 3, e que o ponto que ele quer que você faça a distância é 3 e 4. Né? O raio aqui eu já sei que é 5, que é a raiz quadrada de 25. Né? Então nós temos que a distância entre C e P é igual a 2 menos 3, ou 3 menos 2, que dá 1 ao quadrado, 3 menos 4, ou 4 menos 1, que também dá 1 ao quadrado. Tirar a raiz quadrada desse cara, que é a raiz quadrada de 2. Então, olha só, a raiz quadrada de 2 é menor que 5, certo? Então, quer dizer que esse ponto está o quê? Esse ponto está interno. Então, ele seria, o centro estaria aqui, e esse ponto estaria dentro da circunferência, tá? Porque o raio é menor que 5. Então, esse ponto é um ponto interno. Então, vamos para mais um exemplo aí. Ele diz aí, qual é a posição relativa entre o ponto 2 e menos 1 e a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y mais 1 igual a 0? Bem, nesse aí, ele te deu a equação geral. Então, a gente tem que transformar ela para a equação reduzida para saber qual é a distância entre os pontos e saber se ele é interno, externo ou se ele pertence à circunferência. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y mais 1 igual a 0. Né? Então, aqui a gente já tem aquele macetezinho, que é o x aqui ao quadrado mais o y aqui ao quadrado, né? Igual a menos 1. Então, eu tenho aqui o menos 6 dividido por 2 dá menos 3. O mais 2 dividido por 2 dá mais 1, certo? Então, eu já tenho aqui as coordenadas do ponto, é o 3 e o menos 1. Agora, vamos saber quem é um raio. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui é mais 9 e aqui é mais 1. 1 ao quadrado, 1. Certo? Então, menos 1 corta com menos 1, temos 9 ali. Então, eu já tenho que o raio é igual a 3, que é a raiz quadrada de 9. Agora, para eu saber qual é a posição relativa, basta eu saber qual é a distância entre o ponto que ele deu, aí um ponto P, né? E o nosso centro aí. O centro, a gente já tem aqui, que é 3 e menos 1. E o ponto P dado foi 2 e menos 1. Então, vamos lá. A distância entre esses pontos aí vai ser a raiz quadrada da diferença desses dois aqui, que dá 1 ao quadrado. A diferença desses dois aqui, ó, é menos 1 menos menos 1. Então, deu 0. Então, aqui deu 1 ao quadrado mesmo. Então, a distância aqui deu 1. Então, qual é a posição? Qual é a posição relativa entre eles? Então, se o raio é 3, né? Se o raio daqui até aqui é 3 e esse cara vale 1, quer dizer que ele é um ponto interno. Essa é a posição relativa. Então, pessoal, vocês só tem que lembrar aí das formulazinhas que a gente já aprendeu, né? Só assistindo os vídeos anteriores. E a matéria é bem tranquila aí. É só treinar que vocês conseguem decorar bem isso aí, tá? E aprender. Então, façam exercícios aí e até uma próxima aula.